E aí, pessoal, tudo bem? O assunto de hoje aqui é o tema que movimentou aí a última rodada do campeonato italiano, da Série A, e foi o título da Inter. A Inter bateu o Parma por 2-0 e se sagrou campeã da Série A da temporada 2025-2026. Esse é o 21º Scudetto da história da Inter, né, e mostra a força que a Inter vem tendo no futebol italiano nos últimos anos, né? Eu estou aqui com a classificação aberta. Eu até anotei algumas coisas aqui para a gente destacar nessa campanha da Inter. A Inter treinada por Christian Chivo, que assumiu o time ali no momento bem turbulento ao final da última temporada. Que a Inter, vamos lembrar, a Inter briga até o fim para tentar ser campeã italiana na temporada 2024-2025. Acaba perdendo o título da Série A para o Napoli, do Antônio Conte, que já tinha sido técnico da Inter. E na Liga dos Campeões, a Inter ficou ali dividindo ali, Série A, Liga dos Campeões, as duas frentes ali. O time acabou se desgastando muito. Na final acabou levando ali uma carroçada, o PSG perdeu por 5-0. Mas e aí, naquele momento ali, existiam muito mais dúvidas do que certezas no ambiente da Inter, né? Inzaghi fica, Inzaghi sai, tinha a questão da Arábia Saudita, o Al Hilal querendo levar ele. No fim das contas, o Inzaghi sai, e aí o ambiente da Inter ali é tomado por incertezas, né? A gente tem também uma questão ali, uma treta entre o Çalhanoğlu e o Lautaro Martinez, dois dos principais jogadores da Inter nos últimos anos, né? Tiveram ali um tipo de entendimento, alfinetadas públicas ali e tudo mais. Mas a Inter decide, né, ali liderado pelo Beppe Marotta, seu atual presidente, chefe ali do departamento ali de futebol, decide apostar em Christian Chivo, que já havia sido técnico da Inter nas categorias de base, né? Foi um cara criado ali na Inter mesmo, feito um bom trabalho ali nas categorias de base. E estava no Parma, que foi o primeiro desafio dele ali no profissional. Pegou o time do Parma, o Parma se manteve na primeira divisão. E a Inter decidiu apostar nele, assim, o cara da casa e tudo mais, mas não tinha nenhum tipo de experiência, ainda mais nesse nível de exigência que a Inter teria. E principalmente, né, para substituir o Simone Inzaghi, que fez aí nos últimos anos um trabalho muito autoral e muito bom na Inter, duas vezes finalista da Champions League, infelizmente não conseguiu vencer, venceu a Série A, foi um time extremamente forte, montou, né, um time muito competitivo, né, então teria esse desafio. E no Mundial de Clubes, a Inter ali ainda sofrendo esse abalo psicológico, esse abalo físico, o time fisicamente estava muito mal, a Inter não acabou não indo bem. Só que quando a temporada, vamos dizer, começou para valer, entre aspas, a Inter conseguiu, de uma forma até diria que surpreendente, porque mesmo que a Inter tenha um ótimo elenco, um ótimo plantel, um bom time, isso é, ninguém tem dúvida de que a Inter tem um baita time, mas a gente não imaginava, eu particularmente imaginava que o Kiva às vezes poderia até ser demitido ali no meio da temporada, se as coisas não dessem certo. E o Kiva deu a volta por cima ali, deu a volta por cima, deu a volta por cima porque o desempenho no Mundial não havia sido bom, né, vamos dizer assim. Então o Kiva conseguiu dar a volta por cima ali e conseguiu fazer o trabalho ali na Inter, um trabalho muito bom. Né, uma Inter ofensiva, uma Inter que pressiona muito no campo ofensivo, uma Inter menos ali, eu diria, de transição do que era com o Simone Inzaghi, que havia sido antes com o Antônio Conte. A Inter do Conte tinha uma forma de jogar mais particular, depois vem o Inzaghi, pega um time muito bom do Conte, consegue ainda aprimorar isso muito bem, e era uma Inter um pouco mais, diria, um pouco mais pragmática, né? Essa Inter do Kivo, diria que é uma Inter que ocupa mais o campo ofensivo, faz mais pressão, uma Inter um pouco mais direta nesse estilo de jogo, né, de pressionar, de retomar, de ser um time mais direto ao gol adversário. E não tem nada de retranqueira. A Inter do Conte não era, a Inter do Inzaghi não era retranqueira, assim como a Inter do Kivo não foi, né? A Inter que tem jogado com três zagueiros aí há muito tempo, time mais, diria que o time mais consolidado hoje da Série A é a Inter, jogando com os seus três zagueiros. E o Kivo conseguiu fazer o trabalho dele acontecer de uma forma muito boa, né, na Inter, superando a desconfiança, né, e fez os Nerazzurri os campeões da Série A da temporada 2025-2026 com enormes méritos. É o que eu quero falar um pouquinho mais aqui, né? Estou com a classificação aberta aqui, a Inter já tem 82 pontos, ainda faltam, ainda
tem mais 3 jogos, 9 pontos em disputa, mas a Inter já foi declarada campeã e o Napoli não consegue alcançar mais. Eu peguei até algumas estatísticas aqui que chamam a atenção, que a Inter teve o melhor ataque, com 82 gols até o momento que eu estou gravando esse vídeo. São 23 gols a mais que o segundo melhor ataque, ou seja, uma Inter extremamente avassaladora. A Inter é o time aqui, as estatísticas que eu peguei aqui do SofaScore, que está até aberto aqui, a Inter foi o time que mais criou e que mais perdeu grandes chances de gol. Ou seja, poderia ter sido uma Inter com um ataque ainda mais avassalador nessa temporada. Foi o time de segunda maior média de posse de bola, um time que não fica desconfortável em ter a bola, e ficou 17 jogos sem sofrer gol. Por mais que não tenha a melhor defesa do campeonato, é o primeiro time, né, o melhor time que em mais jogos não levou gol, ao lado do Como. Então isso reforça como esse time da Inter foi um time extremamente forte, extremamente competitivo, e que não deu chance a ninguém, porque por mais que a gente possa questionar aí alguns jogos grandes, a Inter realmente deixou a desejar, o desempenho na Liga dos Campeões, eliminação vexatória para o Bodo Glimt, mas na Série A a Inter não deu sopa pro azar, atropelou os adversários que pegou, pode até ser que realmente ficou devendo em algum desses jogos grandes, por exemplo, contra o Napoli, a Inter perdeu e empatou outro jogo, mas é bom lembrar que no Diego Armando Maradona, em Nápoles, a Inter jogou, diria que jogou melhor, a Inter não fez um jogo ruim, acabou perdendo. Coisas do futebol, né? De uma forma geral, foi uma Inter que ganhou esse título com muitos méritos. Né? Eu tenho até algumas estatísticas aqui que eu peguei desse título da Inter, que está aberto aqui no X da minha página, do Caute Analisando. O que ressaltando essa questão da Inter estar bem mais inteira e intensa nessa Série A. Claro, tem a ver um pouco com a Inter ter priorizado o campeonato nacional e saído de forma cedo na Champions League, né? Mas não deixa de chamar a atenção. Aí se a gente pega aqui o tweet, né, do Daniele Mari, que cobre a Inter, né, conteúdo excelente sobre a Inter, fica a dica aí para vocês seguirem, como que a Inter evoluiu da última temporada para essa em alguns aspectos, né? Por exemplo, a Inter foi o time que nessa temporada mais teve recuperações ofensivas, né? Aí você tem ali o índice que mede ali o número de passes permitidos pelo adversário até uma ação defensiva. A Inter a gente vê que permitiu menos passes, né? Teve mais ações no campo ofensivo, teve uma linha um pouco mais alta. Ou seja, uma Inter que tenta recuperar mais no campo ofensivo, uma Inter mais intensa do que era. Uma Inter mais, diria que até mais ofensiva mesmo, não seria exagero dizer isso. A Inter do Christian Kivu. E aí muita gente fala, o Kivu não é um cara, um técnico mestre, um mago, tático, essas coisas. Mas se a gente for ver bem, é um trabalho muito bom. E eu discordo dessa questão. Não é um técnico que entende tática, não sei o quê. Eu acho que o trabalho dele na Inter mostrou totalmente o contrário, né? Por mais que fosse esperado, né, muita dificuldade, assim, ele mostrou ter um tato muito bom no vestiário, recuperando o time, fazendo com que o time fisicamente ficasse mais inteiro ao longo da temporada. E um time ofensivo, um time de recuperação, de velocidade, um time realmente muito intenso e preocupação no campo ofensivo mesmo, para recuperar essa bola. E a gente vê que a Inter não deu chance a ninguém nesse campeonato. Né? O Kivu também se tornou o quinto técnico na história da Inter a vencer o Scudetto em sua primeira temporada à frente do clube. O último havia sido José Mourinho em 2008, 2009. E o Kivu ainda pode ser aí campeão da Copa Itália com a Inter, né? E se a gente pegar aqui a evolução desse time da Inter na Série A, nessa temporada, eu estou com a Wikipédia aqui aberta, a gente vê que a Inter não começou bem. Vamos pegar aqui os jogos da Inter na Série A. A Inter perdeu, ganhou do Torino 5-0, beleza. Só que aí depois a Inter perde para o Udinese e Juventus, aí fica aquele clima, será que o que vai acontecer? É o Kivu, isso, aquilo. E a Inter consegue recuperar, consegue vitórias importantes, vence a Roma, que o jogo que eu falei contra o Napoli, vence a Fiorentina, vence Verona, vence Lazio. Nos clássicos a gente vê a Inter ficou devendo, a Inter tem até um tabu aí para encerrar contra o Milan, não tem ido muito bem nos clássicos, né? E aí a Inter faz 4-0 no Como, né? O Como que é a grande sensação da Série A dessa temporada. Vence a Atalanta, a Atalanta vem sendo a freguesa da Inter aí nos últimos anos, né? O jogo que eu falei aqui contra o atual vice-líder Napoli, que a Inter empata em 2-2.
Depois goleia o Pisa, né? E são várias goleadas da Inter, goleia o Sassuolo, vence a Juventus no clássico chave, foi um clássico que teve polêmica, a questão do Bastoni, a expulsão do Kalulu, deu o que falar, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, esse vídeo é para falar especificamente sobre a campanha da Inter, elogiar o que aconteceu, e porque é um título com muitos méritos da Inter, né? A Inter acaba perdendo o derby para o Milan por 1-0 depois do retorno. A gente ganha da Roma de 5-2, né? Ali no esse jogo aqui, salvo não me engano, foi depois da data FIFA, né? Que a Itália acaba ficando fora da Copa e ficava aquele, como é que esses jogadores vão voltar, como é que o Bastoni vai voltar. E a Inter consegue passar, atropelar a Roma, passar por cima, vencer por 5-2. Depois de um jogo muito difícil contra o Como, a Inter consegue uma virada espetacular contra o Como, lá no Giuseppe Senigallia. E ali reforçou mesmo que a Inter era a grande favorita para conquistar o campeonato. Que veio aí nesse confronto contra o Parma, no Giuseppe Meazza lotado, a torcida fazendo uma festa imensa que a Inter volta a ser campeã da Série A. O último campeão havia sido o Napoli, agora de novo a Inter, né? Que agora tem 2 títulos de vantagem, são 21 contra 19 do grande rival Milan, né? E a Inter ainda terá aí a Lazio pela Série A, Lazio, Verona e Bolonha. E terá a Lazio também na final da Copa Itália. A Inter fez uma bela campanha na Copa Itália. Tirou o Como novamente no jogo emocionante. O Como abre 2-0, a Inter empata, vira o jogo. E agora vai decidir contra a Lazio no Olímpico. Na Champions League, a campanha da Inter começa bem. A Inter vence o Ajax, vence o Slavia Praga, vence o União Saint-Gilloise, vence o Cagliari também. Assim, jogos que a Inter claramente era a favorita. E depois nos jogos assim grandes, importantes, a Inter realmente deixa a desejar. A Inter perde para o Atlético de Madrid, perde para o Liverpool, perde para o Arsenal, até ganha do Borussia Dortmund ali. Aí vai para a fase eliminatória da Champions League. Toma um 3-1 do Bodo Glimt lá. Até era reversível aqui em Milão, era reversível o jogo. Só que a Inter acaba tomando 2-0. O jogo começa com a Akanji errando, né? Começa não, o Akanji comete um erro ali que origina o gol do Bodo Glimt. E aí a eliminatória, né, foi pro ralo, a Inter não teve chance de virar, né? Foi bem decepcionante mesmo. Na Copa Itália acabou eliminado os pênaltis pro Bolonha, mas é um título de menor importância, né? E se a gente pega aqui a evolução, a Inter assume a liderança a partir da 15ª rodada e vai até o final, né, que já é campeã. E teve algumas sequências de vitória que sim, muito relevantes, muito importantes, aqui da 13ª rodada à 19ª, depois empata um jogo, depois vence todos de novo. Ou seja, um Inter que não deu chance aos adversários e realmente vence com méritos, né, esse campeonato. Os outros times ali, se a gente pega aqui a classificação do campeonato, a gente pega o Napoli, que conviveu com lesões, conviveu com problemas, o Milan, que tem muitos problemas, né, principalmente no setor ofensivo. A Juventus não conseguiu encontrar um goleador confiável, tem um trabalho muito bom do Luciano Spalletti, mas não conseguiu se encontrar a ponto de ameaçar um possível escudeiro da Inter. Tem a Roma, que tem oscilado com o Gasperini, o Como, que é a grande sensação da temporada, mas assim, de uma forma geral, não tem nada do que se questionar. E esse título merecidíssimo da Inter de Christian Kivu. Eu até separei aqui um pouquinho para a gente falar sobre essa Inter, né? Aqui no campinho aqui. A Inter que teve ali no gol o Sommer e teve seus momentos importantes, mas de uma forma geral pinta, né, dá a entender que é um fim de ciclo, porque o Sommer fez alguns jogos ruins, falhou em alguns gols, né, tudo indica que é um fim de ciclo para o Sommer. E outra coisa, aproveitando que a gente está no campinho aqui, é para falar de mercado, né, a Inter não teve um grande mercado antes do início da temporada, o Kivo, né, chegou ali às pressas, ali depois da saída do Simone Inzaghi, e fica a curiosidade agora como que vai ser a evolução desse trabalho, levando em conta que vai ter mais preparação, não vai ter o Mundial de Clubes, vai ter um mercado ali mais pausado, mais tranquilo para se fazer, a Inter atual campeã, menos pressão, como que vai ser esse mercado. A gente pega aqui a base, uma base que já vinha, né, das últimas temporadas, com algumas adições importantes que eu vou falar aqui, alguns jogadores jovens, alguns jogadores, né, que ajudaram a Inter nessa temporada, algumas apostas, são jogadores que têm tudo para ir rendendo a partir, dos próximos anos, não necessariamente para essa temporada, né. Então falei do Sommer, tem o Bissek, que foi um jogador bem útil, fez alguns bons jogos, é um cara que é criticado pela torcida e tudo mais, mas nessa temporada eu acho que ele foi bem quando foi exigido ali pelo lado direito. O Akanji, né, que é um jogador de qualidade, um jogador
E apesar de oscilar, de ser um cara que às vezes comete alguns erros, é um jogador que tem boa qualidade. O veterano Acerbi, que provavelmente já está de saída da Inter. O Bastoni como um dos grandes referências aí, um cara, um zagueiro com uma qualidade impressionante de construção, que avança. Né, do lado direito a gente teve ali o Dumfries sofrendo com problemas físicos, o que acabou fazendo com que o Luiz Henrique ganhasse até mais oportunidades do que era esperado. Né, e o Luiz Henrique, queira quer não, ele teve o seu papel ali, por mais que tenha produzido pouco no ataque, conseguiu quebrar o galho ali, apesar de ter sido alvo de muitas críticas. A gente teve ali o Tchalanoglu sofrendo com muitos problemas físicos, mas quando precisou, o Zielinski jogou ali e jogou muito bem. É um jogador que foi muito bem recuperado pelo Christian Kivu. O Di Marco, né, eu nem coloquei aqui o Carlos Augusto, mas ele também fez jogos, seja como zagueiro, como ala pela esquerda. Di Marco, que bateu recorde de assistências aí, passes decisivos, um jogador determinante, eu diria que o melhor jogador da Inter na temporada, um ala esquerdo, mas que teve participação de gols de meia, né? Um meia que costuma ter tanta participação em gol, principalmente com assistências, né? E teve o Barella, que fez uma temporada vinha sendo fraca até a reta final da temporada, e ele melhorou bastante, né? O Barella teve uma reta final de temporada muito boa. O Mkhitaryan, já experiente, teve seus momentos. O Sutic, né, um meia croata que começou a ter espaço, chegou nessa temporada e fez bons jogos. Destacaria principalmente contra o Como pela Copa Itália, que ele entrou e foi muito bem no jogo. Entrou não, se eu não me engano, ele foi até titular. Deixa eu até confirmar aqui. Estou com o SofaScore aberto aqui. O Sutic fez um baita jogo, né? E ele entrou, né? Ele entrou no segundo tempo, fez um belo jogo, assim como o Tchalanoglu. A gente teve lá no ataque Lautaro e Thuram, né? O Lautaro novamente artilheiro, novamente fazendo muitos gols e decidindo jogos a favor da Inter. Já o Marcos Thuram, né, teve uma temporada um pouco mais oscilante, né? O Lautaro, a gente deve lembrar que passou por muitos problemas físicos, né? O Thuram oscilou, mas na reta final de temporada o Thuram foi excelente, né? Decidindo jogos, jogando muita bola. E um grande diferencial que eu diria que foi ter Pio Expósito, um jovem talento da Inter, foi integrado ao elenco principal para essa temporada, teve seu espaço, correspondeu, o garoto tem muito potencial. E o Boni, que foi contratado junto ao Parma, né, já tinha trabalhado com o Kivo, e foi muito bem também, né, quando jogou. Foi o grande diferencial, porque na última temporada a Inter tinha Taremi, né, e Arnautovic, né, e os dois conseguiram ajudar muito pouco a Inter, então sobrecarregou muito Lautaro e Thuram. Agora você já pode descansar um, poupar outro, né, sabendo que você tem Pio Expósito e Boni ali para corresponder. Né? Então, esse vídeo foi feito mais no intuito assim, de passar uma geral assim, desse título da Inter, um título merecido, um título muito importante aí, e que mostra como a Inter vem sendo essa força no futebol italiano aí nos últimos anos. Né? O Beppe Marotta ganha mais um Scudetto, já tinha começado ali aquela hegemonia da Juventus, aí ganha agora o terceiro Scudetto pela Inter, ganha ali com o Antônio Conte, depois com o Simone Inzaghi, e agora com o Christian Kivu, né? E tudo dá a entender que a Inter está abrindo aí mais um ciclo, né, muito vitorioso de sua história, né, segue abrindo mais um ciclo, muito vitorioso, com o Christian Kivu fazendo um belo trabalho. E agora vamos ficar atento ao mercado de transferências, à evolução desse time e a reta final de temporada que a Inter ainda pode ser campeã também da Copa Itália. E na próxima temporada esperamos que a Inter possa ser ainda melhor também na Liga dos Campeões.